Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de evento do nosso segundo simpósio da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, a ANAJE. Eu sou Jamila Hussein, ocupo atualmente o cargo de diretora social e de assistência da associação, em nome da diretoria executiva e do corpo de associados da ANAJE, dou as boas-vindas a todos. O nosso simpósio acontece sob o tema Redes Sociais, Liberdade de Expressão e Fake News. Ontem tivemos uma noite brilhante com as apresentações das doutoras Lívia Vaz e Franci Rose Campos. Hoje os nossos convidados são Dr. Gerson Brandão, Dr. Alessandro Chiarotino e doutora Maíra Vida. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra à doutora Késia Barreto. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Késia, eu sou advogada, membro da ANAJE e membro também da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia. Hoje estou aqui como moderadora dessa mesa tão especial sobre o tema Consequências das Fake News para o Combate Global à Intolerância Religiosa. O nosso primeiro palestrante de hoje é o doutor Alessandro Chiarotino. O doutor Alessandro, ele é bacharel em filosofia pela USP, bacharel em direito também pela USP, mestre em ciências políticas pela USP, orientador de dissertações, doutor em filosofia e hoje ele está trazendo uma palestra sobre o tema Laicismo, Liberdade Religiosa e Liberdade de Expressão. O doutor Alessandro, ele nos brinda hoje com a sua palestra e eu gostaria de passar a palavra para ele, para que ele siga a nossa primeira palestra da noite. Obrigado, doutora Késia. É uma satisfação participar do evento, né? Cumprimento os demais palestrantes, né? E todos aqueles que participam. O meu tema é extremamente a questão da intolerância religiosa, né? E extremamente ligado a todas as outras questões que vão ser discutidas aqui, né? Eu sou professor de Direito Constitucional, né, na Universidade de São Caetano e de Ciência Política também, na mesma universidade, e pelo estudo das liberdades no contexto constitucional brasileiro, né? E a nossa Constituição Cidadã de 1988, sem dúvida nenhuma, ela assegura a mais ampla liberdade de opinião, de expressão e também a mais ampla liberdade religiosa, né? Então, quer dizer, de acordo com o texto constitucional, né, essa foi a vontade dos constituintes de 88, né, foi garantir no Brasil que tanto a liberdade religiosa quanto a liberdade de expressão tivessem direito de cidadania no nosso ordenamento jurídico. No entanto, o que nós observamos nos últimos anos, né? Eu colocaria isso como algo de 20 anos para cá, né? De 20 anos para cá, nós vimos assistindo, né? E isso não é algo apenas da área do direito, mas é uma evolução, é um movimento cultural, né? Um movimento que envolve a sociedade mais ampla, que envolve a mídia, né, que envolve os produtores de cultura, né, os formadores de opinião. Que movimento é esse? É um movimento que nós chamamos do laicismo, né? O que é o laicismo? Nós sabemos que o nosso Estado é laico, né, segundo diz a Constituição de 88. Mas um Estado laico é apenas um Estado que não privilegia uma religião em detrimento de outra. Esse é o significado, né? O significado, então,
próprio constitucional, né, do nosso Estado laico é esse. E todas as religiões podem livremente ser exercidas, né, e nenhuma delas tem privilégio sobre as demais. Né? O Estado, então, ele seria neutro do ponto de vista religioso, mas teria importante função, né, essa sim, importante função estatal de assegurar que as religiões a sua prática não seja embaraçada, não é? As pessoas que professam uma religião ou outra não sejam de nenhum modo constrangidas, nem publicamente, nem privadamente. Né? Então, o Estado, na nossa Constituição de 88, ele tomou para si esta tarefa. Né? No entanto, apesar disso ser o que está consagrado no texto constitucional, o que nós vimos observando de 20 anos para cá, cada vez com mais intensidade, é um movimento que é cultural, que é político, né, mas também influencia na maneira como o direito vai ser interpretado, né? Um movimento cultural e político que não é laico, é laicista. E o que é o laicismo? O laicismo é a hostilidade à religião. O laicismo é a tentativa de expulsar a religião, a prática religiosa, não é, da vida pública e confiná-la à esfera privada. Então, um Estado laicista, por exemplo, pode querer proibir que símbolos religiosos estejam em hospitais, em escolas, né? Pode querer proibir que as pessoas usem uma vestimenta adequada à sua religião no espaço público, né? Dentro de instituições públicas, nas escolas, nos hospitais, nos quartéis e assim por diante. Né? Então, eu vejo um desenvolvimento desse movimento laicista nos últimos 20 anos. Né? Ele não é só brasileiro, né? Não é só um problema nacional, mas ele é algo internacional, e ele procura, então, confinar a religião a uma prática exclusivamente privada. Né? Nós tivemos isso, um exemplo disso, bastante impressionante, nesta tentativa de alguns de criminalizar o chamado abuso de poder religioso, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Ora, né, o que seria esse abuso de poder religioso? É justamente isso, quer dizer, é a tentativa de evitar que pessoas que têm uma adesão confirmada a uma determinada confissão religiosa, né, que pertencem a uma determinada religião, que são praticantes desta religião, né, mostrem isso de alguma forma, evidenciem isso na sua vida pública, na sua vida profissional, na sua vida política. Então, nós temos hoje, esta me parece, né, uma das ameaças mais sérias à liberdade religiosa. Esse avanço no laicismo. Por outro lado, né, paralelo a este avanço do laicismo, o que nós observamos? Nós observamos que quando vai se julgar, vai se avaliar a questão da liberdade de expressão, existe um duplo standard, como eu costumo dizer. Existem dois pesos e duas medidas. Né? Então, tolera-se qualquer tipo de ataque, né, à sensibilidade religiosa das pessoas, né? Tolera-se a ofensa contra símbolos religiosos, o insulto à religião, né, a degradação, a gozação, tudo isso é tolerado em nome da liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, né, esses mesmos que nesse ponto defendem a liberdade de expressão, quando se trata daquele que tem uma confissão religiosa, essa pessoa, esses querem proibir a manifestação dessas pessoas. Então, o que se nota hoje em dia é que a liberdade de expressão é muitas vezes utilizada quando ela está do lado do ataque à religião, da ofensa à religião. Né? Aí se defende a liberdade de expressão. Quer dizer, atacar, né,
destruir os símbolos religiosos, desvalorizar a religião dos outros, tudo isso pode, né? Agora, quando alguém fala, olha, eu sou contrário ao aborto, por exemplo, porque eu sou cristão e para mim isso é uma coisa inaceitável moralmente, aí esses mesmos defensores da liberdade de expressão dizem o quê? Dizem, olha, aqui a gente não aceita esse argumento porque esse é um argumento que vem da religião, né? Então, esse dois pesos e duas medidas, né? Esse uso que se faz hoje em dia da liberdade de expressão num sentido, né? Esse uso que nós poderíamos chamar um uso ideológico, um uso que é direcionado, né? A liberdade de expressão vale só para alguns, mas não vale para outros, né? Tudo isso faz parte, a meu ver, desse contexto de avanço do laicismo sobre as liberdades constitucionais, particularmente sobre a liberdade religiosa, né? Então, é preciso mesmo, é interessante que nós tenhamos esse tipo de foro, como esse que vocês promovem aqui, né? É muito importante e muito relevante para que as pessoas que não concordam com essa visão laicista da sociedade, né? Para as pessoas que acreditam na liberdade de todos manifestarem livremente a sua religião, né? Para que essas questões sejam colocadas publicamente e que cresça a consciência do problema e que aí sim ele possa ser enfrentado, né? Ele possa ser, enfim, as pessoas possam reagir de alguma maneira a isto, né? Devemos ficar muito atentos, porque o laicismo avança de forma muitas vezes sutil, nem sempre de uma forma tão aberta, né? Muitas vezes os laicistas vão, digamos assim, comendo pelas beiradas, né? E aos poucos limitando a liberdade religiosa na sua tentativa de expulsar a religião da vida pública, né? E de constituir no Brasil um Estado realmente laicista, onde a prática religiosa seja algo inaceitável publicamente, né? Então esse é um movimento importante, né? Essa manifestação aí que eu mencionei do Tribunal Superior Eleitoral, com a tentativa de se criminalizar o poder religioso, o abuso do poder religioso, como eles dizem, né? Que felizmente não foi a bom termo, por enquanto, né? Mas há muitas outras tentativas, né, de se fazer isso, de se avançar nesse sentido de verdadeira perseguição à manifestação religiosa, né? Então, gostaria de chamar a atenção para isso, né? E dizer que é isso. O mais importante é acompanhar o que vem acontecendo no Congresso Nacional, né? E acompanhar a discussão pública desses temas. Eu acho, por isso eu parabenizo mais uma vez aí os que deram a oportunidade hoje de criação desse espaço de debate, né? E deixo a palavra aos colegas. Muito obrigada, doutor Alessandro, pela excelente explanação. Eu agradeço a sua participação aqui conosco hoje e gostaria de chamar a nossa próxima palestrante de hoje, que será a doutora Maíra Vida. A doutora Maíra é advogada, cofundadora da Angaju, Afrogabinete de Articulação Institucional e Jurídica, Coalizão Negra por Direitos, membro consultora do IDA-Afro, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, professora da ESA, Escola Superior de Advocacia da Bahia, pesquisadora em Direitos Humanos e especialista em currículo de formação científica, tecnológica e cultural na UNEB, pós-graduando em Direito Público, técnica de nível superior da Superintendência de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esportes do Estado da Bahia.
conselheira estadual da OAB e presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia. Seja bem-vinda, doutora Maíra, está com a palavra. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Boa noite, na verdade. Já fui apresentada, a doutora Késia é uma amiga, irmã, componente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, então eu me sinto muito feliz e, em alguma medida, com uma extensão também de uma família simbólica aqui, e quero agradecer o convite e a oportunidade desse encontro, a ANAGE, especialmente nas pessoas do presidente Jah Samur e da doutora Késia, que fez realmente esse convite direto, doutora Késia Barreto. Muito obrigada a vocês. E, bom, dentro desse tema, eu pensei em algumas abordagens e entendi que precisaria trazer alguns elementos que eu entendo serem centrais para poder pensar nessa proposição que está posta, liberdade de expressão, fake news, democracia. Todos esses elementos estão muito imbricados, nós percebemos isso de maneira mais notória neste momento, a partir do estado de coisas que nós vivemos, uma crise multifacetada que atrai diversas complexidades para a vida comum e também, em alguma medida, desafia a filosofia, a teorização destas questões e problemáticas. Enfrentamos uma justaposição de vulnerabilidades em grupos sociais que já eram aviltados, dadas as divisões e estratificações e classificações sociais, e pensar e tratar do fenômeno religioso me parece que é indispensável também, à luz das realidades que nós temos coexistindo e das novas realidades que têm se apresentado a partir da experiência pandêmica global, né? Então, eu queria iniciar dizendo que apenas por meio de uma nova juridicidade, seria possível combatermos o discurso de ódio. Porque o discurso de ódio é exatamente o que instrumentaliza as fake news, né? Eu vou tentar passar de largo da tentativa de conceitos, porque a gente não tem tempo, e também não vou poder historiar, para que a gente possa pensar, né, ao longo das décadas, dos séculos, das eras, como determinadas manifestações podem ter nutrido, antecipado e apontado para as atuais fake news e para o próprio discurso de ódio e liberdade de expressão e esses elementos que estão aí orbitando também na perspectiva de sociedade democrática que nós nos percebemos e nos pretendemos, sobretudo. Mas é isso, eu quero falar um pouco sobre o sistema de justiça, então, né, por isso eu digo que somente por meio de uma outra juridicidade é possível combater o discurso de ódio, e afirmar que toda fake news ela é alimentada por discurso de ódio. Daí, eu entendi que talvez à luz da realidade do nosso sistema de justiça e da juridicidade que é utilizada como matriz do pensamento do julgador, que é quem interpreta e quem aplica a legislação, entendendo um pouco do nosso sistema e entendendo um pouco de um sistema que é diametralmente oposto do ponto de vista formal, burocrático, mas é ele que, no frigir dos ovos, é utilizado como referencial para a prestação jurisdicional, tanto imediata quanto imediata. Eu entendo que, ao olhar e fazer, ou tentar propor uma comparação desses dois sistemas, que seria o do nosso sistema, como nós lidamos com a questão da liberdade de expressão e a questão dentro do nosso sistema de justiça, e como a liberdade de expressão ela é manifestada no sistema jurídico constitucional norte-americano. E daí eu vou
usar algumas lições de grandes professores, como Daniel Sarmento, com a professora Milene Cristina Santos, professora Tula Pires, professor Arivaldo Souza, enfim, uma série de grandes pensadores, pessoas que têm estudado e escrito sobre esse assunto, para que a gente possa pensar, então, em institucionalidade. Por que que nós não conseguimos superar as fake news e também o discurso de ódio que surge delas, já que ele é esse alimento para que as fake news possam ser forjadas. Daí, iniciando, né, que seria, então, essa liberdade de expressão, esse discurso de ódio, eu começo dizendo que nós, enquanto vivermos em sociedade, iremos estar naturalmente vivendo uma convivência que irá promover atritos e conflitos e dissensões. E essa pluridiversidade, quanto maior a heterogeneidade numa sociedade, maiores serão os desafios e as complexidades que serão enfrentadas. Então, ao escolher um modelo democrático para o Estado de direito, nós temos também uma escolha consciente de como vamos lidar com essas diferenças e o que iremos fazer para liquidá-las ou para reduzi-las no seguinte aspecto: na medida em que tais diferenças descaracterizem ou mesmo inferiorizem determinados grupos. Daí a gente precisa pensar que, ok, essas controvérsias de pensamentos, de ideias, de crenças, todas elas estão dentro de uma dimensão de constitucionalidade que precisa ser considerada em sociedades democráticas. Mas em que medida o Brasil estaria, digamos que, elencado enquanto qualidade de experiência democrática? Tem um índice que chama Índice de Democracia, que é o índice da The Economist, que é uma revista britânica que avalia 167 países. E o Brasil já esteve, em 2011, numa categoria de democracia entre os com melhor desempenho. E hoje nós fomos rebaixados, em 2019 para cá, e estamos no que eles chamam de democracia imperfeita. E a democracia imperfeita, curiosamente, ela antecede o regime híbrido, que também antecede os regimes autoritários. Então, nós estamos nesse teor aí de democracia. Eu talvez traga alguns elementos que já foram trazidos antes, né, pelo nosso interlocutor anterior, mas eu gostaria de focar em uma outra disposição. Eu, particularmente, não acredito que nós tenhamos um movimento laicista que efetivamente nos gere preocupação ou se afigure como uma ameaça democrática. E eu falo ameaça democrática porque quando nós elegemos a laicidade, nós elegemos ela também para quebrantar um conceito democrático equivocado, que é a ideia do princípio majoritário, que é uma expressão da democracia. O princípio majoritário não é toda a percepção de democracia, não poderia ser. A laicidade ela é escolhida porque a gente adota em nosso sistema a inviolabilidade da liberdade de crença, de consciência, de culto, entendendo que essa é a resposta política adequada, a resposta política abalizada. Eu falo política porque, de acordo com La Salle, questões constitucionais são questões políticas. É a resposta adequada para uma sociedade republicana que, como eu disse antes, deseja, se pretende, almeja a democracia para lidar com o pluralismo. E aí eu digo, necessariamente, notadamente, o pluralismo religioso. E aqui no Brasil nós sabemos que as matrizes diversas de formação desse país trouxeram consigo culturas das quais emergem religiões e religiosidades que são, inclusive, na sua grande maioria, difíceis de enquadrar na perspectiva também formal de confissões. Temos muitas experiências de espiritualidade que não poderiam ser reconhecidas num formato de religião da maneira estanque
como nós temos essa conceituação, essa descrição do que seria religião. Existem diferenças entre organizações religiosas e iniciativas religiosas, por assim dizer. E o fato é que o sentimento religioso, ele acompanha a evolução da condição humana, acompanha as civilizações, ele, em alguma medida, se a gente pensar na nossa geografia mundial, a gente pensar geopoliticamente, a gente vai ver que o dimensionamento do nosso mapa mundi, ele tem muito a ver com disputas que foram, ainda que supostamente pseudo-religiosas, mas utilizaram o elemento religioso como um aparato, um aparelho motivacional e justificativo para determinadas, digamos que, iniciativas mesmo, assim. Dito isso, eu entendo que a laicidade, de fato, ela se encontra sob uma ameaça, sim, concordando com o professor, mas eu entendo que por força muito mais da postura absenteísta de indiferença do Estado, ora, dessa maneira, e ora uma postura promíscua e extremamente desequilibrada, essa falta de equilíbrio. O Estado precisa lidar com o fenômeno religioso, sim, ele tem uma expressão e relevância tanto no público quanto no privado, mas é preciso encará-lo, né? Lidar com ele à luz das realidades. E o Estado, ele escolhe polos extremados para poder lidar com, pelo menos nosso Estado, para lidar com o fenômeno religioso. E isso, sim, me parece ser uma grande preocupação para nós. Mas tentando arrematar isso, para poder voltar aqui para a questão do índice de democracia, para que a gente possa pensar que nós estamos mal colocados, e ainda assim, nós temos, pela SaferNet, um número enormíssimo de registros que nos colocam dentre alguns dos países, sobretudo no nosso continente, que tem maior incidência de crimes virtuais. E de crimes virtuais sob o fundamento do hate speech, que é o discurso de ódio. O que deve nos envergonhar, nos assustar, mas que deveria alertar os sistemas de justiça, e eu falo todos os órgãos que compõem a administração, não só o Poder Judiciário, como também a OAB, que é uma organização da sociedade civil, mas que é uma autarquia sui generis e, portanto, também tem responsabilidades dentro do sistema de justiça. Para que a gente possa compreender se nós temos uma democracia que é cambaleante, que é recente, que é imperfeita, nós sabemos, e sendo talvez um desses índices, a liberdade de expressão como sendo um critério demarcador para que a gente possa aferir a qualidade, o tamanho, a profundidade dessa experiência democrática, por que que essas liberdades, por que que esta liberdade em particular, ela acaba nos colocando num lugar de visibilidade negativa, porque nós temos um ambiente propício para a propagação do ódio, e as fake news são uma das formas em que essa propagação se dá, em que essa publicidade se dá. Porque esse ambiente, ele é um ambiente de aparente conforto e impunidade para as pessoas que agem de maneira ofensiva, agressiva, violadora, insultando, desprezando, desqualificando o pensamento e a crença de outras pessoas. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender, porque tem aí um aparente paradoxo, né? Daí, indo para a questão da manifestação do pensamento, que é um direito fundamental na nossa Constituição, que perpassa pela a possibilidade, a capacidade de exteriorizarmos esses pensamentos, essas ideias, essas convicções religiosas, políticas, filosóficas, né, intelectuais, enfim, diversas, que gerarão naturalmente, necessariamente, atritos e conflitos na sociedade democrática, nas sociedades democráticas contemporâneas. A gente pode pensar quais seriam os limites, e eu basicamente já tratei bastante dele, que seria, para as sociedades democráticas, a assunção majoritária de limite perpassa pela
pela escolha do discurso de ódio, do hate speech, como sendo a fronteira, como sendo o guarda-reio, né? Que não se pode ultrapassar. Mas o problema, então, é a gente conseguir definir o que é discurso de ódio. Porque existem manifestações que são desagradáveis, que são de péssimo gosto, que demonstram desconhecimento, ignorância, e que são ofensivas dentro de uma dimensão de subjetividade. Só que a experiência do sentimento religioso, ele tem uma esfera que é objetiva, uma esfera que é coletiva, uma esfera que é subjetiva, que é da manifestação, da exteriorização desse sentimento pessoal de religiosidade. Então, a gente tem diante do aparato legal uma outra complicação para poder desvendar. Até onde é possível exercitar a liberdade de expressão, tendo conteúdos que são desconfortáveis e que nem são, eu diria que, do ponto de vista da urbanidade e da cordialidade, eles não estão bem pactuados. E eles ainda assim não teriam um condão de serem discurso de ódio. O discurso de ódio ele precisa ser explícito, o insulto precisa ser direto, ele precisa ter... a gente precisa de um elenco para que a gente possa fazer a acomodação para poder dizer o que é discurso de ódio, ou ele pode ser também substancial, ele pode ser de uma incitação sutil, indireta, camuflada, mas que gera o mesmo resultado danoso, o mesmo resultado prejudicial para pessoas e comunidades religiosas ou confessionais diversas. Eu vou aqui olhar para poder entender qual é o meu tempo, peço para que vocês me ajudem nisso, para que eu possa avançar em maior ou menor espaço de tempo. Tá, ok, muito obrigada. Bom, então, assim, nós sabemos que o hate speech, então, ele necessariamente diz respeito a manifestações de ódio, de desprezo, de intolerância. É o Daniel Sarmento que mais ou menos diz isso, e ele diz mais, não adianta que essas manifestações sejam aleatórias, elas são necessariamente dirigidas a certos segmentos que já são estigmatizados por cor, por raça, por etnia, por religião, por origem. Ele faz essa amarração que é muito importante para que a gente entenda do que é que se trata o discurso de ódio e qual é o pano de fundo dele. Já a Samantha Ribeiro, ela entende que não é necessário apenas que essas manifestações odiosas sejam dirigidas a determinados segmentos. Ela diz que é preciso ainda que, além de serem dirigidas, haja uma incitação efetiva de discriminação, com uma certa previsibilidade ou planejamento, enfim, de que aquela violação ou violência vai se materializar. Então, o que eu quero dizer é que a nossa Constituição, ela fez uma escolha muito evidente pela dignidade humana, pela cidadania, pela inviolabilidade de diversas liberdades. E nós temos consubstanciado, sobretudo no artigo 5º, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade, inclusive sendo assegurado, né, o direito de resposta, nós temos a liberdade de expressão artística, de expressão intelectual, científica, nós temos a liberdade de comunicação, a inviolabilidade da liberdade de crença, de consciência e tudo mais, e temos na Lei 7.716 de 89, a Lei de Crimes de Ódio, que foi inicialmente cunhada para crimes de ódio racial, e em 97 ela teve a incorporação de crimes de ódio religioso, racismo religioso, no artigo 20, a menção de que praticar, induzir e incitar são os verbos de que, desencadeando preconceito e discriminação contra pessoas pelo fator cor, raça, etnia, religião e origem, desencadeariam o que é conhecido como crime de ódio religioso, crime de racismo religioso, crime de intolerância religiosa, são muitas as nomenclaturas que as pessoas dão. O Estado brasileiro, ele escolheu esta forma. Ele escolheu esta forma. Esta forma é uma forma protetiva
justamente para que nós entendamos que a liberdade de expressão ela é um valor democrático gigantesco, porque ela, inclusive, fundamenta a própria liberdade religiosa. Ele fundamenta a maior parte das liberdades. A liberdade de expressão ela é anterior e quase todas as demais são quase que sucedâneas, né? Pensando em ideias e pensando em práticas também. Mas, infelizmente, na atuação jurisdicional, o que nós temos é a adoção do modelo americano de proteção à liberdade de expressão, que está para o detrimento de proteção de outras liberdades, como a liberdade religiosa, por exemplo. A justificativa da Suprema Corte é que o sistema jurídico constitucional americano ele estaria tão preocupado em garantir para o povo o autocontrole, o autogoverno, e ele estaria tão preocupado com a busca da verdade, que era importante que as disputas de narrativa elas atingissem o limite máximo. Acontece que os Estados Unidos são um estado em que leis segregacionistas foram a marca, durante muitos anos, da pactuação civilizatória de valores, estou aqui vendo já por causa do tempo, de pactuação de valores civilizatórios. Então, nós estamos partindo de um lugar em que os Estados Unidos lida com manifestações como e aí para encerrar mesmo, a Ku Klux Klan, que é um grupo reacionário, de extrema-direita, que é anti-imigração, é anti-católicos, anti-negros, supremacista branco, contra árabes, anti-islâmicos, enfim. Trata de uma maneira extremamente leniente, essa que é a verdade. Então, assim, infelizmente o que nós temos visto é uma reprodução das nossas instituições dentro do sistema jurídico, através das prestações jurisdicionais, através das sentenças, sobretudo, de que os discursos políticos, por mais ofensivos que sejam a vítima, eles estariam protegidos pela liberdade de expressão, como se fosse a liberdade de expressão um direito de primeira grandeza e todos os outros estivessem sujeitados a ele, e mais, como se as instituições pudessem assumir uma posição de absoluta neutralidade, o que nós sabemos que, embora seja desejável, não é possível. Então, eu concluo dizendo que é preciso que haja, de fato, reformas institucionais, novos agentes, novas epistemologias jurídicas, a fim de que interesses diversos sejam contemplados e analisados à luz dos seus lugares situados, à luz das suas realidades, por mais contra ou anti-hegemônicas que elas sejam. E esse processo de mudança dessas relações institucionais perpassa muito por quem é operário e operária, eu prefiro essa expressão, do direito. Então, obrigada pela oportunidade. Bom, muito obrigada, doutora Maíra, pela fala maravilhosa, sempre nos brinda, né, e nos honra estar aqui com você hoje e sermos verdadeiramente maravilhados, né, com a sua fala, com toda essa perspectiva que nós podemos alcançar através dela. Nós hoje tivemos um probleminha técnico com o Dr. Gerson Brandão, que é um participante que está falando diretamente da Etiópia, e tivemos problemas com a conexão. Sendo assim, nós vamos seguir para as considerações finais. O Dr. Alessandro Chiarotino irá fazer suas considerações finais, e depois nós iremos ter a fala do Dr. Gerson, inshallah. Doutor Alessandro, com a palavra. Muito obrigado, doutora Késia. Eu gostaria de ressaltar, né, para concluir, né, o meu pensamento,
Realmente, né, pegando até um pouco aí o argumento da doutora Maíra, né, sobre o conceito de liberdade de expressão no Brasil e nos Estados Unidos, realmente, né, foi escolha do Constituinte que no Brasil esse conceito de liberdade de expressão tivesse contornos diferentes daquele que ele tem nos Estados Unidos, né? Não é a mesma coisa, né? Os Estados Unidos têm uma liberdade de expressão mais ampla do que aquela que nós temos no Brasil e mesmo em muitos países europeus, né? Na maioria deles, talvez não na Inglaterra, mas na maioria deles, né? Nos Estados Unidos vige o chamado princípio do perigo real e iminente, né? Então, quer dizer, até onde vai a minha liberdade de fala? Ela vai até aquele momento que eu, com a minha fala, posso criar um perigo, né, que seja público e ele seja imediato. Por exemplo, se eu gritar, entro num teatro e grito fogo, né, faço uma performance artística ali, isso não seria liberdade de expressão mais, né? Eu já estou criando um perigo iminente. No Brasil, né, foi escolha, não estou dizendo que seja melhor ou pior, né, mas foi escolha do Constituinte adotar um conceito um pouco diferente, né? Aqui, a liberdade de expressão encontra limite na sua compatibilização com outros direitos, né? Então, por exemplo, eu não posso no Brasil praticar o racismo e dizer que eu estou ali praticando liberdade de expressão, né? Não, estou cometendo crime se eu faço isso. Essa é a nossa concepção. Tem um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal, que é do caso Elvanger, né? O caso Elvanger é o caso de um sujeito lá do Rio Grande do Sul que tinha crenças nazistas, né? E escrevia livros dizendo que não houve holocausto, não houve nada disso, né? E acabou sendo penalizado por racismo. Essa é a nossa concepção da liberdade de expressão, então como um direito que deve ser compatibilizado com outros, né? Agora, certamente isso é verdade, né? Então nós temos mesmo de compatibilizar a liberdade de expressão com a liberdade religiosa, né, com outras liberdades públicas, né? Mas me preocupa realmente porque eu vejo um movimento que é legislativo, ele é muitas vezes político, social, né? Ou não se sabe bem de onde vem isso, ele é midiático, tem causas complexas, que são causas sociais profundas, me parece, né? E que tende a reduzir a liberdade de expressão religiosa. Vou dar um exemplo claro para vocês. A liberdade do que o pastor de igreja evangélica, no meu caso eu sou católico, né? Mas eu já vi aí tentativas legislativas de se limitar o discurso dos pastores no interior da igreja, né? Então, quer dizer, existe aí certas formas sociais que avançam de uma maneira desordenada e que tendem a limitar a liberdade religiosa, né? Eu estou falando aqui de todas as religiões, né? As religiões islâmica, cristã, as religiões afro-brasileiras, as religiões espírita e todas elas, né? E são dignas de respeito, né? Tem que ser respeitadas. Existem situações difíceis, é verdade, o direito nem sempre tem resposta pronta para tudo. Vou citar um exemplo, aquela manifestação na qual uma transexual representou a crucificação na cruz. Eu, como católico, me senti ofendido com aquilo, sinceramente. Agora, se você me pergunta, como jurista, eu acho que aquilo deva ser proibido publicamente, olha, eu diria, em princípio, não, né? Então, na nossa sociedade democrática, na nossa sociedade constitucional, ninguém pode ter certeza de que nunca será ofendido, viu? Nós vivemos numa sociedade complexa. Existem diferentes concepções de bem, né, diferentes concepções de vida, concepções religiosas, né? O que nós precisamos fazer é ter equilíbrio, entender que todos merecem respeito igual, né, e procurar compatibilizar os direitos, né, sem procurar extinguir nenhum deles, né, sem procurar expulsar a religião da sociedade, né, respeitando as religiões que existem, né, e até aquelas, às vezes,
sei lá, como a doutora Maíra citou, podem haver práticas religiosas que eu mesmo não conheço, sei lá, que para mim seriam magia, não seriam religião, mas para algumas pessoas pode ser religião, sei lá, né? Então, nós precisamos ter esta mentalidade que a nossa Constituição busca a compatibilização dos direitos constitucionais sem extinguir nenhum deles. E a tentativa nossa deve ser essa, de garantir a máxima liberdade e a máxima proteção. É difícil compatibilizar essas coisas? Em muitos casos vai ser complexo, nós vamos ter dúvida de como fazer isso? Vamos, né? Mas eu acho que essa é uma tarefa que todos deveriam buscar, né? De entender que nós vivemos em sociedade e temos de assegurar os direitos de todos, sem privilégios, né? A igualdade, eu acho que a melhor visão da igualdade é esta, né? Existem grupos que sofreram mais no passado, grupos que sofreram menos, grupos que vêm do exterior, são pequenos, são minoritários, mas esses também merecem respeito, né? Também merecem a tutela do Estado, que é o caso, por exemplo, dos que professam religião islâmica no Brasil, né? Que não é um grupo assim tão numeroso, se eu comparar com os evangélicos, com os católicos, mas é igualmente merecedor de proteção, né? Então, eu acho que é isso, né? A nossa Constituição nos deu uma boa baliza, né? Me preocupa não é a Constituição, não acho que tem que ter outra, que tem que fazer outra, que tem que ser mudada, que devemos adotar a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de algum país europeu, ou fazer um novo ordenamento constitucional, não. Eu acho que o que nós temos é que ser conscientes dos riscos, né, e ameaças que, vamos lembrar como Tocqueville dizia, na democracia sempre existirão, né? Se a gente vivesse numa sociedade quiséssemos uma sociedade sem risco nenhum, teríamos que ir para uma sociedade autoritária, né, que teria, no entanto, desvantagens muito maiores, a meu ver, né? Então, viver na democracia é isso, é lançar sempre esse olhar atento, né? E ser consciente das ameaças que podem existir e pairam efetivamente sobre a liberdade de religião, e eu identifico isso hoje em dia, né? E combatê-las com os instrumentos que nós estamos utilizando aqui, do diálogo, né, do esclarecimento, da publicidade, de dar publicidade às nossas ideias, né, e fazer isso alcançar um público cada vez mais amplo. Eu acho que é isso. Se nós confiamos num regime liberal democrático, essa deve ser a nossa postura, tá bom? Então agradeço novamente aqui, achei muito interessante aí o debate, realmente, trouxe ideias importantes a Maíra, e fico então disponível e agradeço mais uma vez o convite. Doutor Alessandro, muito obrigada pela sua fala. Realmente trouxe, né, toda uma harmonia, né, e abordando também aspectos da fala da doutora Maíra. Realmente complementa e traz uma perspectiva diferente para a nossa discussão e o nosso debate. Agora eu gostaria de passar a palavra, né, para o doutor Gerson, que nós tivemos um probleminha técnico, mas tentamos ajustar e vamos passar a palavra para o nosso terceiro palestrante do dia, o doutor Gerson Brandão, que nos honra com a sua presença. Vou apresentar agora o currículo do Dr. Gerson. Ele é encarregado de assuntos humanitários da ONU na Etiópia, mestre em Direitos Humanos e Cooperação Internacional pela Universidade de Estrasburgo, doutorando em Relações Internacionais e Direitos Humanos, estudou Direito na Universidade de Paris, possui especialização no Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Leiden, e mestrados em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Liverpool e em Direitos Humanos também. É autor do livro 19 de agosto, ele possui mais de 50 textos publicados em revistas científicas e veículos de comunicação no Brasil e no exterior.
Seja bem-vindo, doutor Gerson. Passo a palavra para o doutor. Obrigado, doutora Kézia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Assalamu alaikum. Eu acho que antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especialíssimo à direção da ANAGI, na pessoa do Dr. Gerard Samur. São eventos como esse que mostram que nós não aceitamos a disseminação da fake news, nós buscamos a verdade, e eu acho que é a verdade que une, e as fake news, infelizmente, elas nos desunem, e o que nós buscamos no mundo hoje em dia é a união. Então, eu tinha uma pequena apresentação para partilhar com vocês, as verdades que levam à guerra, as verdades entre aspas, né? Nós vivemos em um mundo extremamente engajado, onde as pessoas, em função da verdade, daquilo que elas acreditam, elas matam, elas morrem, e é importante nós entendermos como é construída a verdade através das redes sociais, e, ao mesmo tempo, é importante entender o papel das empresas privadas na guerra, como haveria o papel positivo das empresas privadas na resolução de conflitos. Há pouco tempo atrás, um jornalista com quem eu conversava fez uma pergunta que, na verdade, era uma afirmação. Ele queria que eu confirmasse que a primeira vítima da guerra era a verdade. E, imediatamente, eu discordei. A primeira vítima da guerra é o inocente. As vítimas da guerra são as pessoas que não fazem a guerra, são as pessoas que não tiveram nenhuma decisão sobre ir ou não à guerra. E ao final, a guerra ela é criada pela verdade, é a verdade que leva à guerra. Verdade, entre aspas, há pessoas, como eu dizia no princípio, que acreditam naquilo que eles escutam, acreditam naquela narrativa criada no contexto em que elas vivem, e em função dessa narrativa que hoje em dia nós chamamos de fake news, as pessoas, infelizmente, vão à guerra, e quem sofre com isso são os inocentes. Se eu puder partilhar um dado com vocês sobre, sim, a vítima da guerra é o inocente, porque no final é a verdade entre aspas é que leva à guerra. Se eu puder partilhar com vocês que hoje em dia, obviamente, deixando à parte a pandemia criada pelo novo coronavírus, dentro da ONU nós trabalhamos com 30 emergências humanitárias, do Afeganistão, a Colômbia, da Venezuela, República Democrática do Congo, Iêmen, Iraque. Nós temos 30 emergências humanitárias no mundo, e entre essas 30, 18 têm uma relação direta com o fundamentalismo religioso. São questões religiosas ou questões étnicas que levam à guerra. E, uma vez mais, narrativas que foram construídas como um projeto de poder e que levam ao conflito. E um conflito que tem um custo, obviamente, humano. Hoje em dia nós falamos de 70 milhões de pessoas que não têm casas, que não têm onde viver, em função de conflitos que existem ao redor do mundo, e é triste saber que a maioria desses conflitos são conflitos religiosos e são conflitos que foram criados por projetos de poder. Pessoas, grupos que criaram uma narrativa para chegar ao teu poder e se utilizaram das fake news dentro do projeto de poder. Uma afirmação que eu faço hoje em dia, sem nenhuma dúvida, é que esses projetos de poder têm como objetivo a opressão das minorias. Esses projetos de poder têm como objetivo a supressão de direitos. Não existe hoje no mundo um conflito ou uma narrativa que foi feita como dentro de um projeto de poder que tem como objetivo proteger e promover os direitos humanos. Não existem narrativas que servem para a proteção de minorias, que seja LGBT, minorias religiosas ou pessoas que são discriminadas em função da raça ou da opção sexual delas. Então, sim, existe uma ligação direta entre fake news e opressão.
fake news e supressão de direitos. E, frente a isso, a pergunta que talvez vocês estejam fazendo é o que se faz na ONU, né? E a informação que posso partilhar com vocês é que na Assembleia Geral do ano passado, quase um dia 27 de setembro do ano passado, um grupo de países, 27 países, em Tunísia, França, Inglaterra, Austrália e a Índia, entre outros, eles se reuniram para lançar uma iniciativa chamada a Parceria Internacional sobre a Informação e a Democracia. E um ponto importante dessa parceria é que ela nasce a partir de um lobby da sociedade civil, uma ONG francesa chamada Repórteres Sem Fronteira, que tem como mandato, entre outras coisas, monitorar as redes sociais e identificar sites que disseminam fake news. Então, a partir desse trabalho que é feito pela Repórteres Sem Fronteira, esses países que eu acabei de citar, enfim, entre outros, são quase 30 países hoje em dia, eles iniciam esse processo, esse compromisso de combater as fake news, e a ideia é liberdade de expressão, sim, mas liberdade com responsabilidade. Nós sabemos hoje em dia, e uma vez mais, os dados nos mostram que são as fake news muitas vezes que levam à guerra. São as fake news que minam o mandato da ONU de promoção da paz, desenvolvimento, proteção e promoção dos direitos humanos. Então, infelizmente, esse grupo de países se une para criar essa parceria sobre informação e democracia, e um projeto que, interessante, é apoiado pela sociedade civil, como outras organizações fazem no Brasil, mas é a partir do trabalho da Repórteres Sem Fronteira que é criada essa parceria internacional sobre informação e democracia. E, bom, não sei se vocês acompanham o trabalho do painel intergovernamental sobre o câmbio climático, mas o que os países que se reuniram na Assembleia Geral buscam dentro dessa iniciativa é criar um sistema parecido com aquilo que é feito dentro do painel intergovernamental, quer dizer, definir padrões de comunicação, baseado no jornalismo, e criar depois, dentro desse mecanismo, um fator de integridade. E a ideia é... E a ideia da iniciativa é, no momento em que a iniciativa identifica sites fiáveis que se adequam aos padrões básicos do jornalismo, que tem como objetivo a disseminação de informação verificada e responsável. Esses veículos de comunicação, eles recebem uma nota. Então, a partir dessa nota, existe um incentivo para os anunciantes, existe um incentivo para as empresas privadas em passar por esses sites que são verificados, esses sites que são reconhecidos como mecanismos, veículos de comunicação responsável. Então, existe um incentivo para os anunciantes em saber que o veículo que eles apoiam financeiramente é um veículo responsável. Então, a partir daí, as empresas, elas sabem que quando elas anunciam num determinado site, esse site passou por uma verificação. Esse site é reconhecido como alguém ou algo que promove a verdade e não dissemina fake news. Então, que oportunidade para as empresas privadas promover o jornalismo responsável e promover o jornalismo consciente da responsabilidade que ele tem na disseminação da informação. E é interessante ver que, uma vez mais, todo esse processo começa a partir da sociedade civil. É a sociedade civil que faz pressão, faz lobby em cima da Organização das Nações Unidas para que os Estados-membros tomem uma atitude frente a fake news. E é um trabalho que, por exemplo, faz a ANAGE, são eventos como esse evento de hoje. É a oportunidade de trocar ideias, de buscar alternativas e buscar soluções para a disseminação de fake news, das fake news, é o que faz a sociedade civil. Então, uma vez mais, é um evento importante, esse de hoje, que vocês
vocês estão organizando. Bom, eu falei um pouco da Repórteres Sem Fronteira, mas há outras organizações que eu poderia citar. Eu conheci há pouco tempo esse projeto Sonar do Jornal Globo, que tem o mesmo objetivo de monitorar as redes sociais e identificar sites que disseminam fake news e ao mesmo tempo identificar empresas que financiam esses sites. No Brasil, ultimamente, parece que nós falamos muito do Sleeping Giants, também outra organização da sociedade civil que faz o acompanhamento das redes sociais, identifica empresas que financiam veículos de comunicação que disseminam fake news e alertam esses anunciantes da responsabilidade que eles têm no financiamento de sites que financiam fake news. Relacionado com eleições, que é um tema que a gente fala bastante nesse momento, em função das eleições nos Estados Unidos, mas também em outros países. Existe um trabalho de algumas universidades americanas chamada Fact Check, e o Fact Check tem como objetivo analisar os anúncios que os candidatos à eleição presidencial dos Estados Unidos vêm feito. E, a partir dessa análise, eles preparam relatórios dizendo que, sim, determinados anúncios não correspondem à verdade. Enfim, dá o poder à opinião pública, o poder ao eleitor de saber se os candidatos que se apresentam para dirigir o país falam a verdade ou não. São relatórios bem apreciados e que têm um acompanhamento bem forte da opinião pública. Então, uma vez mais, a sociedade civil, felizmente, apoiada por algumas empresas privadas, que têm meios de fazer esse acompanhamento, esse monitoramento do que acontece nas redes sociais. Então, chegando ao final da minha apresentação, o que eu penso que é importante realçar é que o maior ativo que as empresas possuem é a imagem delas, né? Então, a partir do momento que as empresas são associadas a um projeto que tem como objetivo atacar o tecido social, promover o fundamentalismo, essa empresa perde no conceito do público. Então, tendo a empresa o ativo, a imagem como ativo principal, acho que é importante esse trabalho que a sociedade civil faz de identificar quais são as empresas que contribuem para a disseminação de fake news, que contribuem, infelizmente, para o fundamentalismo. E o aspecto positivo é mostrar que há empresas que apoiam a sociedade civil dentro desse trabalho de monitoramento das redes sociais, de buscar quais são os sites que dizem a verdade, dar uma boa nota, de avaliar positivamente esses veículos de comunicação que têm um compromisso com a integridade, compromisso com a responsabilidade naquilo que eles informam, e promover esses veículos junto aos anunciantes. Você, como de empresa, você vai ter, obviamente, interesse em se associar a um veículo de comunicação que é considerado como... Você não vai querer se associar a um veículo de comunicação que é considerado como irresponsável. Então, é nesse ponto que existe a responsabilidade das empresas privadas e o papel das empresas privadas na resolução de conflitos. Então, as fake news têm um custo, né? Eu falava no princípio da apresentação do custo humano, do custo financeiro, e esse custo é importante que a gente se dê conta que ele é pago por alguém. Alguém financia as fake news. Nós podemos falar dos inocentes úteis que partilham informações que eles veem nas redes sociais. Sim, o inocente útil ele tem um papel, mas o papel dele ele é irrelevante se nós compararmos com as empresas que financiam a disseminação de fake news. Então, sim, existe o papel negativo da empresa privada que corre risco de perder o maior ativo que ela tem, que é a imagem dela. E existe o papel positivo da empresa privada que apoia as organizações da sociedade civil que tentam identificar os veículos de comunicações responsáveis e promovem esses veículos responsáveis para que eles possam receber anúncios.
Então, sim, acho que se nós falarmos de 3 etapas, existe, num primeiro momento, a responsabilidade, o compromisso de organizações como a ANAGE em combater as fake news, mas, ao mesmo tempo, promover os veículos de comunicação que são reconhecidos pelos padrões altos de jornalismo que eles têm, e ao mesmo tempo identificar quais são as empresas que financiam a disseminação de fake news e denunciar essas empresas. Porque, uma vez mais, no momento que uma empresa coloca a imagem dela, no momento que a empresa tem a imagem dela sobre o escrutínio da população pública, o escrutínio dos clientes, essa empresa ou essas empresas vão refletir melhor sobre a necessidade ou sobre a importância de se associar com veículos de comunicação que disseminam fake news. Então, sim, acho que é importante organizações como a ANAGE e outras organizações que eu citei, que fazem esse trabalho de acompanhamento das redes sociais, de mostrar às empresas privadas a importância de promover o jornalismo íntegro, a responsabilidade que elas têm em informar a opinião pública e obviamente, assim, combater a disseminação de fake news. Eu termino por aqui, um pouco antes daquilo que havia sido inicialmente previsto na apresentação. Uma vez mais, agradeço a direção da ANAGE, o presidente Gerard Samu, o privilégio de ter uma vez mais partilhado a mesa com a doutora Mayra Vida, um prazer de ter participado dessa discussão com o doutor Alessandro Fiorentino. Muito obrigado, ANAGE, sucesso para vocês, e aquilo que eu puder contribuir nessa discussão vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gerson, pela fala formidável. Realmente é uma preocupação nos tempos atuais como as empresas têm se comportado diante à sociedade, diante aos problemas sociais. E nós temos visto empresas pioneiras que têm realmente tomado esse papel de destaque e feito a diferença, e acreditamos que irão abrir caminho e até mesmo constranger outras empresas a tomarem uma postura diferente. Nesse momento, nós estamos chegando ao final do nosso simpósio e ao final desse último dia de palestras. Gostaria de passar a palavra para o presidente da ANAGE, o Dr. Gerard Samu, para poder finalizar e encerrar o segundo simpósio da ANAGE. Muito obrigada a todos, até aqui. Dr. Gerard. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. A ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, agradece imensamente a todos que presenciaram mais este evento, realizado com tanto carinho, com tanta dedicação. Agradecemos a cada pessoa que buscou a participação, pois mostra que pessoas de bem querem uma sociedade melhor. Quando as pessoas se unem na busca do bem, do conhecimento, mostramos que vivemos em sociedade e um é dependente do outro. Buscamos, mais uma vez, através do Estado democrático de direito, debater, dialogar, passar conhecimento para a união das instituições em geral. O objetivo da ANAGE é a prevenção, é esse diálogo saudável, através da aplicação dos direitos, da justiça e afastamento de qualquer ato de intolerância e ódio. Neste evento, aprendemos com os brilhantes palestrantes que nos honraram e aceitaram o nosso convite no dia de ontem,
a doutora Lívia, a doutora Franci Rose, o nosso querido orientador religioso, Sheikh Jihad, e hoje, brilhantes palestras como a do doutor Alessandro, a da doutora Maíra e do querido doutor Gerson. Que Deus os abençoe, pois o conhecimento é a chave de tudo, sendo nosso dever sempre nos unir através de ações como este simpósio e outros de outras instituições, quaisquer que sejam, para que a verdade chegue a todos. De tudo que foi abordado nestes 2 dias de eventos, nós verificamos que nós temos 2 caminhos a seguir para combater as chamadas fake news. Criminalizar a conduta ou educar. Nossa intenção sempre é a educação, buscar o diálogo, medidas preventivas, lembrando que a própria Lei 12.965 de 2014, a tão famosa e recente Lei do Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E, em especial, muitos desconhecem dispositivos nesta lei, artigos 26 e seguintes, que dispõem claramente que é dever e cumprimento constitucional do Estado a prestação da educação para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico, promover a inclusão digital, buscar reduzir desigualdades. Tudo isso está na lei. E, acima de tudo, no seu artigo 28, o Estado tem a obrigação de periodicamente formular, fomentar estudos, fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referente ao uso e desenvolvimento da internet no país. Então, nós vemos que a própria lei demonstra essa preocupação da educação. E é nosso dever conhecer a nossa legislação. É dever das pessoas buscar esse conhecimento para que possam exigir a aplicação da justiça e o direito quando ele violar. Em situações extremas de abuso do direito, a liberdade de expressão, quando ela prega o ódio, a intolerância e inverdades, é dever de cada cidadão a aplicação da justiça, seja no âmbito criminal e também buscando a aplicação dos danos materiais, quando cabíveis, e morais, quando a dignidade da pessoa humana for atingida. Lembrando sempre, guardem o URL de qualquer abuso praticado, printem as telas e guardem o link, registrem o boletim de ocorrência, façam valer o vosso direito quando ele for violado. Não deixe passar em branco, pois só assim poderemos, através da educação e também através da busca da aplicação da justiça, e para que o judiciário tenha conhecimento do que foi praticado, para acabar de vez com atos de pessoas que pregam esse ódio, essa intolerância e um abuso constante de violar o direito do outro. Eu termino aqui dizendo que devemos sempre odiar o que está errado, mas nós jamais odiaremos aquele que erra. Odiamos o pecado com todo o nosso coração, mas perdoamos e temos a misericórdia do pecador. Esse é o ensinamento islâmico. Criticar o discurso, mas respeitaremos o orador quando ele estiver falando a verdade. Nosso trabalho é limpar a doença e não matar o paciente. Que Deus abençoe a todos, com tolerância, respeito e paz, acima de tudo. Obrigado, e que possamos em breve ter um simpósio na forma presencial e que Deus possa facilitar sempre a todos. Salam é o nosso desejo de paz sempre. Obrigado.